bem-vindos de volta ao segundo episódio do Ah, Se Eu Soubesse. A gente no primeiro episódio falou um pouquinho sobre autoconhecimento, gestão das emoções e relacionamentos. E nesse vídeo agora a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto empresarial e a vida real, os bastidores dos negócios e tudo aquilo que a gente precisa ter em mente para poder fazer o melhor trabalho possível. Jaque, no último vídeo a gente terminou falando um pouquinho sobre o teu papel centralizador, a gente entendeu que existe sempre uma intenção positiva por trás das nossas atitudes e eu queria entender agora um pouquinho o que motiva esse papel centralizador, né? A gente entende que existe um instinto de proteção e eu aprendi já muito isso contigo, que essa proteção ela vem por algumas questões e desafios dos bastidores empresariais que muitas vezes os colaboradores não têm consciência. Então, o que tu diria que a gente precisa compreender sobre vida real de negócios para sermos líderes mais efetivos dentro das nossas empresas? Esse é um dos pilares mais importantes que eu considero para que a gente lide com relações interpessoais super saudáveis nos ambientes corporativos, né? E eu não estou falando de teoria, eu estou falando de vida, eu estou falando de 36 anos. Isso nos autoriza porque nós vivemos as dores, né, dos ambientes corporativos e as dores dos empresários, que envolve um dia a dia tomado de necessidades de decisões, de atitudes, de escolhas, né? Então, eu sempre digo para os nossos clientes de que a gente quebrar as barreiras hierárquicas para transferir conhecimento sobre o nosso negócio para os colaboradores é imprescindível. É imprescindível que a gente não subestime a capacidade de conhecimento, de percepção, a capacidade de entendimento dos nossos colaboradores acerca das dificuldades que acontecem nas empresas, né? Por exemplo, eu iniciei a empresa que se chamava Quinteto de Criação, nós éramos 5 sócios, não tínhamos nenhum cliente e só tinham sócios e um desejo imenso. E assim o negócio foi se estabelecendo. Na época eu ainda trabalhava na televisão junto e numa outra agência de publicidade e à noite nós íamos para a nossa empresa. Enquanto tudo nos impulsionava com entusiasmo, coragem, esse período é muito bacana, né? Mas conforme os compromissos e as responsabilidades vão crescendo, a gente acaba nutrindo até uma certa rigidez, pelo menos para mim foi assim, rigidez porque as responsabilidades elas vão crescendo cada vez mais e a gente tem que conhecer não apenas do desejo de auxiliar as pessoas através da comunicação, que foi o que nos moveu desde o início, né, de transformar os ambientes através da comunicação e das pessoas se comunicarem de uma forma muito mais consistente e consciente. Mas esses compromissos, eles te trazem tanta responsabilidade que te obriga a buscar outros conhecimentos. Como é ter uma empresa no Brasil? É muito complexo. Como é ter o governo como sócio, né? Que reduz abruptamente a rentabilidade daquele negócio? Qual é o custo de um colaborador, de um funcionário para a empresa? É os salários e benefícios só? Não, não é. São os percentuais que praticamente dobram os valores. E o que é PIS, o que é COFINS, o que é imposto de renda, tudo isso, como gira essa máquina e as questões sindicais e operacionais e a infraestrutura que vai ser bancado. Como é que a gente faz uma análise de faturamento, né? O que é uma EBITDA ou EBITDA, como todos gostam de falar? Quais são os resultados reais? Resultado de uma empresa é o faturamento? Não, não é. Então, o nosso colaborador precisa saber disso, né? Ele, obviamente, que dados os níveis de compreensão de cada faixa dentro da tua organização, a forma, as narrativas vão se adequando a esses públicos, mas é necessário que as pessoas, que a gente tenha essas portas abertas, que a gente possa falar das nossas vulnerabilidades, desses desafios com o público interno. O nosso colaborador tem capacidade de compreensão. E aí ele não vai preencher aquele vazio por falta de informação, porque geralmente acontece isso, tu deixa um gap de informação e cada um preenche
conforme o que nós falamos antes, né? As nossas crenças, os nossos monstros, as nossas deduções, aí começa rádio corredor, começa toda aquela história com E que vai se criando por falta de informação, né? Uhum. Exatamente, esses burburinhos, né, as conversas paralelas acontecem muito por essa falta de uma visão sistêmica mesmo do negócio, né, onde a gente consegue sair da visão operacional, da visão da minha função, da minha tarefa e consegue enxergar que a gente faz parte de todo um ecossistema, né, que exige muitas outras coisas para além daquilo que eu vejo no meu dia a dia e que se eu não tenho conhecimento, eu acabo talvez não me engajando tanto ou não percebendo a minha própria responsabilidade, né? E nesse sentido, o que tu diria tanto para o dono do negócio que quer aproximar os seus colaboradores para compreenderem esse cenário e o que tu diria também para o colaborador que tem essa vontade própria, como é que ele pode se aproximar do líder, como é que ele pode se aproximar do dono do negócio para ter essas trocas, né? Para a gente conseguir pensar estratégia juntos, para a gente conseguir efetivamente trabalhar em conjunto, tendo essa visão do todo. Tu sabes, Andressa, que é bem legal essa tua pergunta, porque uma das coisas que eu observei ao longo de toda a minha caminhada à frente de um negócio muitas vezes eu antecipei tendências, ideias disruptivas que até assustavam os nossos colaboradores, né? Ideias que muitas vezes não conseguiam acompanhar essas ideias, como por exemplo, nas terças e nas quintas nós vamos parar das 15h às 15h30 para a gente fazer reflexões íntimas através da meditação, que isso vai nos auxiliar muito na estabilização emocional. Nós encontramos resistências dos colaboradores com relação a isso. E eles diziam, o que os clientes vão dizer? Né? Os clientes foram comunicados e super respeitaram esses horários. E, em determinados outros momentos, algumas proposições minhas eram olhadas como assim, não, para, o que essa mulher quer? Ela está meio ousada demais, né? Então, isso traduz um modus operandi, um mindset de um time de colaboradores, que é o modus operandi das organizações, muito acostumado a receber as orientações do que tem que fazer e com pouca iniciativa por conta. Então, essa visão sistêmica que tu colocas, ela tem uma relação direta com a gente ter essa necessidade, essa busca íntima, individual, de realmente colaborar com aquele todo e se fazer ouvir. E como vai se fazer ouvir, né? A primeira premissa, e que seria, a gente partiria para uma construção de relações de confiança, né? Eu costumo falar em 3 Is. Os 3 Is da geração de confiança entre as partes, entre líder e liderado, né? Então, o primeiro I diz respeito à intenção. Então, eu preciso ter a intenção clara do que o meu movimento busca em eu descortinando as barreiras para poder chegar no meu líder. O segundo I diz respeito ao meu interesse. Eu tenho que ter um interesse genuíno em estar manifestando o desejo de participar daquele processo, né? E o terceiro I diz respeito à iniciativa, que é o que muito a gente vê, que a ausência de iniciativas nos bastidores empresariais, né? A iniciativa é a ação em si. Então, não adianta eu ter boas intenções, o mundo está cheio, né? Eu ter interesse em melhorar, maravilha, mas a ação em si exige descortinar algumas barreiras que a gente viu anteriormente, que é acabar com os medos, né? Entender que nenhum líder vai criticar, seja o que for de posição do colaborador, e se ele criticar, este líder e aquele momento contigo vai ser uma oportunidade de tu te posicionares, de tu te fazeres ser ouvida, né? Então, acho que tem muitas barreiras que são colocadas ao longo da construção das equipes e dos times que são facilmente derrubadas. Precisa ter vontade, né? Sim. E tem algum exemplo
prático que tu possa nos trazer de como fazer esse movimento? Como é que foi para ti? Como é que tu começou a aproximar alguns colaboradores para terem essa visão? Como é que tu começou a compartilhar as dores e desafios de ser uma empresária? Nos dá uma luz, assim, de como fazer esse movimento. Tu sabe dessa que a solidão é uma coisa que acompanha as lideranças, né? Seja o empresário ou seja o executivo que é um líder, né? Então, a dor da solidão é muito, muito pesada. Então, no momento que eu me trabalhei e continuo me trabalhando para ter a consciência de mim mesmo e entender que não é o outro que tem dificuldades, mas de que forma eu posso auxiliar o outro a superar as suas dificuldades, eu enquanto líder, a gente passa por cima de uma série de conceitos como eu preciso dar conta, eu tenho que conseguir sozinha, eu não posso dividir as minhas dores. Quando eu aceitei as minhas vulnerabilidades, de que eu tenho muitas dificuldades em fazer as coisas que eu preciso fazer sozinha e no coletivo vai ser muito mais fácil, a realidade muda. Eu chorei inúmeras vezes na frente e continuo chorando na frente dos meus colaboradores, as mais diversas origens de emoções, né? Seja por alegria, seja por reconhecimento, seja por medos, né? Mas no momento que a gente descortina essas barreiras que tu vai colocando dentro de ti mesmo, de que o empresário é o grande poderoso e que ele vai ter resposta para tudo, o ambiente começa a ficar muito mais tranquilo, né? Eu acho que é realmente a tomada de consciência que é levada para o dia a dia empresarial muda completamente esse cenário. Eu não faço nada sozinha hoje. E acho que uma das grandes dicas assim que a gente pode fazer eu não tenho respostas prontas para nada, sabe, Andressa? Façam as perguntas certas, traduzam as suas emoções, as suas necessidades, vai buscar ajuda se tu não entendeste o teu papel naquele contexto, pede apoio do teu líder, nenhum líder vai se negar a realizar isso, né? Muito pelo contrário, não existe satisfação maior do que a gente ter a certeza que a gente está auxiliando as pessoas na sua evolução, no seu desenvolvimento. Uhum. É muito legal isso que tu nos traz, porque uma coisa vai se costurando na outra, né? As nossas premissas, elas estão conectadas, então o autoconhecimento, ele tá super atrelado a essa visão de negócio também, né? Eu preciso ter autoconsciência, eu preciso me permitir a vulnerabilidade como líder e como dono de empresa e trazer essa visão empresarial para os meus colaboradores de uma forma muito sincera, né? Então, como tu diz, pessoal, temos esse desafio, como a gente pode solucionar? Temos esses indicadores, né? Como é que a gente pode melhorar? Então, traduzir para as pessoas realmente o que a empresa está precisando, qual é o cenário, qual é o momento da empresa, qual é o cenário futuro, né? Qual é o nosso desejo, para que a gente possa, então, juntos ir até lá, né? E aí, isso nos traz para um outro ponto que eu acredito que tu vai querer traduzir no próximo vídeo, que é a autorresponsabilidade, né? A partir da minha autoconsciência, a partir da clareza das minhas emoções e dessa visão do todo, eu então começo a precisar entender qual é o meu papel dentro desse ecossistema, né? Exatamente, para que as expectativas estejam alinhadas e os resultados, eles surjam de acordo com esse alinhamento, de acordo com essa clareza de papéis e responsabilidades. A gente vê no próximo vídeo. E se tu ainda não baixou o material complementar, lembra que aqui embaixo a gente tem um link para tu baixar e fazer alguns exercícios práticos para colocar tudo isso que a gente está falando aqui em ação. Nos vemos no próximo vídeo.